Olá, amigos, olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro, contando o que o Senhor fez em nossas vidas. Eu me chamo Sara e nesse quadro nós contamos testemunhos, a mudança que o Senhor causou na vida das pessoas e o que Ele pode fazer também na sua vida, que está vendo esse vídeo. Hoje nós temos uma convidada especial, se chama Clarice. Muito obrigada, Clarice, por se dispor e aceitar esse convite. Obrigada, tá? Agora pode falar mais de você, se apresente. Obrigada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui, né? Poder falar das maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. E, gente, mesmo que é um testemunho, eu me sinto como se eu fosse pregar na igreja. Tudo que envolve o Senhor, a gente tem um grande temor, né? Para falar sobre Ele e até mesmo do que Ele faz nas nossas vidas. Meu nome é Clarice, né? Tenho 25 anos. Sou casada, tenho uma filha de 2 anos, sou prima da Sara. Verdade. E hoje eu vou contar o testemunho sobre que o Senhor me curou do complexo de inferioridade. Para resumir, né? Vou começar lá do início. Eu lembro que desde pequenininha a minha tia Graça, a mãe da Sara, sempre levou a gente na igreja, né? Sempre, ela levava nós, onde ela ia, nós íamos também. Verdade. E assim, a gente ia, ouvia, a gente era muito pequeno, mas a gente ouvia lá, né, as palavras, né? Mas realmente não conhecia verdadeiramente o Senhor, eu pelo menos. Eu ia por ir, mas gostava de ir, né? E eu lembro que na adolescência, assim, né? Na escola, pra gente ficar se aparecendo demais, né? A gente faz coisas, né? Erradas. Aí eu lembro que uma vez eu comecei do nada a falar palavrão, minha filha. E aí toda vez que eu chegava em casa, eu ficava incomodada. E eu não entendi o que era aquilo, porque eu não sabia, eu não entendia que era Jesus, que era Deus. Sabe, eu não entendia, não conhecia nada dessas coisas, por mais que a gente ia na igreja. E é só uma era muito ênfase, novo. né? Que eu até falei, uma das primeiros testemunhos aqui, e um testemunho que vai sair antes daqui, você já deve ter visto, né? Nascer em um lar cristão, conhecer pessoas que conhecem Cristo não quer dizer que você conhece, né? Você escuta falar, mas você não tem nem noção. Então é aquele negócio. A nossa família, a gente não era de escutar a palavra, mas de toda forma você ia se sentir incomodado, mesmo que você não conhecesse mais profundo o Senhor, né? Exatamente. E agora eu lembro do seu testemunho, que você deu o primeiro vídeo, né? No canal aí, que você foi conhecida bem profundamente nas experiências com o Senhor, por mais que você, igual a minha tia, é um exemplo, né? A minha mãe. De cristã, Mas você mesmo tem que procurar suas próprias experiências e conhecer o Senhor a fundo, né? E aí eu ficava aqui, o que é isso? Um trem assim no coração, eu nem sei explicar. Aí, beleza. Com o tempo passando, né, eu fui amadurecendo, crescendo, e aí chegou um tempo que eu aceitei Jesus, conheci realmente, né, o significado do Evangelho, a palavra do Senhor. E aí eu lembrei disso, nossa, era isso que acontecia, era o Espírito Santo me incomodando, mas eu nem sabia. Então, assim, o Senhor sempre está ali para nos orientar, nos alertar, e muitas vezes a gente está, né, nem percebendo, não querendo dar ouvidos. Enfim, seguindo, né, eu aceitei Jesus, beleza. Aí teve um tempo que eu sempre me achei assim, mais abaixo, né, de todos. Mas teve um tempo, nessa época eu já era cristã mesmo, firme, eu tinha recém-casado. Mas abaixo tá falando a questão de se comparar com outras pessoas, comparação com o complexo que você tinha? O complexo. E aí, o complexo, aí eu comecei a ver muitas falhas em mim, muitos defeitos. Eu não tô falando de pecado, tô falando de nós, seres humanos limitados, por exemplo. Eu via que eu raciocínio lento, por exemplo, pegar as coisas rápido, a inteligência, de não saber de coisas que todo mundo já sabe, e sempre achar abaixo da maioria, né? Sempre achar que você, nossa, não sabe nada, você é o zero esquerda, né?
Sim. E igual, por exemplo, eu lembro que no serviço, nossa, era muito difícil. E eu me sentia. Aí começou no serviço, aí depois foi em casa, sempre achando que. Aí chegou um ponto que eu já achava que eu não era útil nem para o Senhor, sabe? Eu falei, gente, eu não sou útil, o que eu tô fazendo ali? E assim, desde quando eu me converti, tudo, eu tenho um ministério, né? Eu sou vice-líder da dança. E toda vez lá no início eu ficava assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sou ninguém, meu Deus. Nossa, e é muito louco, porque ela tá falando aqui, gente, mas em convívio com a Clarice, não achava que você tem complexo de inferioridade. Ao contrário, as pessoas acham que eu sou mentira. É verdade. E eu acredito que é uma das coisas, por a nossa família não é uma família que se expressa muito, gente. A gente guarda é super muito, fechado, né? Nossa, Então, não parecia. Você tá falando do complexo, realmente não parecia que ela, gente que conhece a Clarice, vai estar surpresa quanto eu estou. E realmente ela não transmitia isso. E você falando, né? Eu queria te fazer uma pergunta também, que já queria fazer. É o seguinte, você já explicou, mas eu queria que você aprofundasse. O que mais pesava na sua vida em relação a ter esse complexo, né? Você já falou se tinha a questão de comparação por causa do seu intelecto com as outras pessoas, né? E o que isso afetava espiritualmente falando? Você já falou do ministério, mas espiritualmente isso afeta? Te afetava na época, né? Olha, o que afetava mais a questão do ministério, nada na questão da minha fé, acreditar que o Senhor Deus é poderoso, isso nunca afetou sobre a essência de Deus, nada. Mas era sobre mim. E aí eu via que, não, Deus, eu não tenho capacidade de eu pedi a Deus para me tirar dali. Misericórdia, né? Ainda bem que Deus não me ouviu. Nossa. E eu amo, Deus sabe, né? Então, o que afetava era de eu estar para mim dar eu dava o meu melhor, mas eu sempre me frustrava, eu sempre ficava assim, Deus, nossa, eu tenho que dar melhor ainda que isso, eu não sou capacitada para isso, me ajuda. É isso mais que me afetava espiritualmente, de eu achar que não estava na altura ali para estar no ministério. E aí, ele tem a questão também de tudo nas suas áreas, por exemplo, eu casei sem saber fazer nada. De comida, por exemplo. Aí você vai juntando um tanto de coisa, sabe? E aí teve um momento que eu estava tão assim que eu não me sentia útil para nada, né? O que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Que chegou até afetar espiritualmente na questão do amor de Deus por mim. Nossa. E eu fiquei assim, oh Deus, o Senhor me ama? Olha que curioso. Eu sei, a gente tem aquela coisa de que é Jesus, né? Amor. E tem, infelizmente, às vezes a gente tem aquela coisa de que Deus é mais firme e tudo. Sério. Mas na verdade, eles são isso. De quem que é o plano de Jesus se entregar na cruz? Deus. E o que Jesus fala quando ele veio como homem? Ele fala assim, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, então o Senhor também é amor. Os três, a trindade perfeita, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí, nesse dia, eu estava no meu quarto e eu falei assim, Jesus, eu sei que o Senhor me ama. Olha pra você ver. Eu sei que o Senhor me ama, mas Deus, o Senhor me ama. Porque parece ter uma distância, assim, por ser Deus. Deus, o Senhor me ama. E pela primeira vez, eu ouvi a voz de Deus, uma voz de trovão. Eu não sei explicar, é na mente. Você não ouve assim, né? Mas é na mente, mas você vive sabe. E ele, eu te amo. Eu assustei assim, eu comecei a entrar em prantos e fiquei assim, meu Deus, o Senhor me ama. O Senhor me ama. Ali já foi um ponto. E aí o dia que realmente eu fui curada do complexo de inferioridade foi um dia que a gente estava na Geração Eleita, na Comunidade Batista Filadélfia, a igreja que a gente congrega, né? Que é uma bênção. Então, convidado, tá? Isso, onde eu fui alcançada. E aí estava na Geração Eleita, aí o Deison começou, né? Iniciou o culto, falando assim,
dá a mão ao seu parente aí. Aí o Léo tava no louvor, e quem tava ali de família era a Sara, né? E aí eu fui lá e dei a mão a Sara. Aí ele falou assim, comece a orar por ele. Aí, na hora que eu comecei a orar, a Sara já começou, não deu nem espaço pra me orar. E o mais curioso é que eu já tava assim, eu tava ali por orar, sabe? Nunca imaginava que Deus ia falar alguma coisa comigo. E eu já tava numa situação de complexo de inferioridade, de me fechar, de cada dia me menosprezar, sabe? E quando você vive isso, você não tem força pra fazer nada. Você não consegue nem dar o seu melhor. Então era mais sério e profundo do que Era pode muito. Eu não imaginar. consigo falar em palavras, mas era de todo dia chorar. Nossa, é horrível. E aí, nesse dia, o Senhor usou a Sara. E a Sara fala que nem lembra, hein? Gente, igual eu falei, eu nem sabia que a Clarice tinha complexo, eu não lembro o que eu falei com você. Eu nem entendi o que você tava falando, né? E você só me disse que eu respondi algumas perguntas que você já havia orado pro Senhor, né? Isso eu lembro que você falou. Aí eu lembro que, gente, quando Deus pega, meu filho, você até assusta assim, você até assusta. Aí o Senhor falou comigo assim, por que está abatida, minha filha? Gente, o Senhor, na hora, me tratou como algo assim, que eu sou dele. Ele falava o tempo todo. Olha, eu tô lembrando disso. Ele falava o tempo todo, minha filha, eu te amo. O meu amor é maior do que tudo. Eu falando não surte nenhum efeito, entendeu? Mas ele falando comigo naquele dia, meu amor é maior do que tudo. Meu amor, eu te basto. Eu sou suficiente. O meu amor. Eu lembro dessas palavras, falou mais coisas, mas assim, foram as palavras que entraram no meu coração. E aquilo ali eu peguei o amor de Deus, assim, eu aceitei, eu falei assim, eu quero. Entrou no meu coração, que eu fui ali, eu em prantos, e ali eu fui curada, e guardei pra mim. Gente, o amor do Senhor é maior do que tudo. Maior do que tudo, do que as minhas fraquezas, do que as minhas falhas, as minhas limitações. E no decorrer, né, desses anos, eu fui aprendendo com o Senhor que não é que a gente não tem falhas, nós não temos nossas limitações, não é porque eu reconheço das minhas limitações. A diferença é que o Senhor, ele não olha para isso. Ele te ama do jeito que você é. Ele não te ama pelo que você tem para oferecer. Se você é melhor naquilo, nisso. Até porque na palavra do Senhor fala, né, que na nossa fraqueza. Fraqueza o quê? Aí eu não consigo falar tão bem. É nessa fraqueza, nessas coisas. O poder do Senhor se aperfeiçoa. E hoje em dia eu vou aprendendo, sabe? Eu fui curada, né? Mas o Senhor sempre tem me mostrado, olha, você não tá conseguindo ainda não? Mas eu estou aqui, você vai conseguir. E tem coisas que são processos também, né? E o amor de Deus me alcançou de tal maneira. E aí teve um dia que eu tava conversando com meu marido e um colega dele, falando sobre um testemunho meu. Quando eu era bebê, de um acidente, um carro. Aí, vamos ver se eu vou conseguir falar. Porque eu era muito pequena, as pessoas me contam. Tava meu irmão, uma prima, né? Meu pai, minha mãe e eu. Eu não sei, eu acho que eu estava amamentando, alguma coisa assim. Acho mesmo. Diz a minha mãe, né, que eu também era nova, que sua mãe estava, acho que no banco de trás, te amamentando. Algo assim, isso. E aí, teve um acidente tão forte assim, né? Foi num como é que chama aquele negócio? Poste de luz. Poste de luz. Chegando em casa. Foi, chegando em casa. Aí bateu, tum. E aí, pelo que me contam, né? Eu lembro. Pelo que me contam, o meu irmão foi o menos, né? Grave ali, teve alguns arranhões. A minha prima machucou o nariz. A minha mãe machucou muito, quebrou o nariz. Ela tem as cicatriz até hoje, esguinchando sangue. O meu pai, nossa, é o que mais machucou, tadinho.
as costas, as costelas. E eu fui arremessada do carro. E naquele alvoroço todo, passou um homem lá e pegou eu e meu irmão. Eu não sei contar se tava lá meu pai, se eles já tinham. Eu sei que eu tava lá no chão. Pelo que eu entendi, minha mãe conta, né? Ninguém sabia que você tava no carro. É. E ninguém sabia quem tinha te levado. E aí a pessoa que Fala que era um passou, homem de branco. pegou, foi e levou pro hospital. E aí meu irmão, como ele já era maiorzinho, e ele sabia o número da minha avó. Eu sei que ele sabia algum número, ele ligou pra falar que eu tava Pediram lá. pra ligar, Isso. né? E quando foram perguntar lá, né, quem que levou, esse homem não se identificou, só falaram que era um homem de branco. Nossa, gente. E eu contando esse testemunho, ainda vou terminar de contar esse testemunho. Eu contando, eu falei assim, eu acredito que foi um anjo. Eu, Clarice. Mas um dia que eu tava contando, o próprio Senhor falou assim, era um anjo. Era um anjo. E aí eu tô assim, meu Deus. E aí me contam que eu tive traumatismo craniano, que eu tive que aprender a andar de novo. Assim, era pra mim ter morrido mesmo. E aí, lembrando disso, me prova mais ainda que quando aquelas palavras que vinham assim, eu não sou útil, pra que eu tô aqui? Eu não sou útil nem pra obra do Senhor. Se o próprio Deus permitiu que eu vivesse, eu tô aqui pra alguma coisa. E eu não tenho que ficar me limitando, você não tem que ficar se limitando nas suas falhas, nas suas fraquezas, porque todo mundo tem. Mas o Senhor nos basta. Ele que dita quem você é, né? E aí eu falei assim, meu Deus, o Senhor não permitiu que eu morresse, porque se eu morresse, né, eu era nenenzinha. Mas o Senhor permitiu que eu vivesse. Então, mais uma vez, o Senhor me mostrou que a gente é importante. Se você está aqui, se você está vivo, não foi por acaso, não foi um acidente. Não foi porque, seus pais te fizeram, aí como eles falam, né, o espermatozoide mais rápido ganhou. Não é isso, o Senhor te escolheu. Então, se você está aqui porque o Senhor escolheu, então não existe isso. Eu tô aqui por acidente, nem era pra mim estar aqui. Que mentira, gente. Nós não somos um acidente, né? Nós não somos. Escutei uma pregação, eu não sei se foi na Filadélfia, de nós não sermos um acidente. Porque a gente Eu já vou falar também, mas não sei onde foi. Eu acredito que pode ter sido na Filadélfia. Nós não sermos um acidente, e bate muito em uma palavra que saiu aqui no canal, que era sobre a gente não limitar o poder de Deus, né, gente? Não tem como a gente não se emocionar com o amor dele, né? É verdade. Que tem na palavra que o Senhor soprou, o Senhor soprou o sopro de vida em Adão, né? Nós somos tão preciosos que nós valemos, nossa vida valeu a vida de Jesus, né? A vida de Jesus. Ele abdicou de tudo pra mim, né? E eu lembro que o Senhor falou Desculpa, muito gente, comigo. Falou muito comigo sobre isso, sabe? Quando ele fala comigo que o amor dele é maior do que tudo, é isso, porque ele suportou. Se a gente acha que a gente já passou por as piores depressões, sabe? Todos os nomes que existem aí, depressão, pânico, entre outros que eu não vou lembrar aqui. O Senhor sofreu tudo isso, gente. Porque ele já sabia que ele ia morrer ali na cruz. E ele sofreu muito, mas em um momento ele desistiu do plano da salvação. E ele tinha essa opção de não vir, né? Tinha. E assim, e por que a gente ainda duvida do amor de Deus? Por quê? Por que a gente ainda se rebaixa, sendo que Ele mostrou que a gente é valioso, que nós valemos a vida do Senhor? Um Deus que se despiu de toda a sua glória para sofrer aqui por amor a nós. A gente vale muito, porque o Senhor é maravilhoso, né? E é isso, sabe? O Senhor me curou do complexo. Não que às vezes a gente fica assim, às vezes, nossa, eu não consigo, mas sempre o Senhor vem em mim. Não.
eu estou contigo, vai, tenta. Tem coisas que é processo. E a gente já quer desistir, já acha que, nossa, não consigo, não vou conseguir. Não é isso. Tem curas, até mesmo o seu esposo, Leonardo, fala, né? Tem curas que são no momento. Deus vai te curar naquele momento. Mas tem curas que são processuais. Que é durante o processo que Deus vai te curando uma parte. Porque tem cicatrizes que realmente são muito mais profundas do que nós achamos, né? É verdade. Isso, a gente só vê superficialmente. Mas o Senhor vê mais profundo. Ele quer nos curar realmente até onde nossos olhos não veem. Não, é verdade. Isso é muito verdade. E a gente vai chegando numa profundidade com o Senhor, num amadurecimento. Eu tô chegando que tem vezes que quando algo me dói tanto, que eu sou sensível, né? Que me dói tanto, que eu já... Pera, verdade, mas eu tenho que melhorar isso mesmo. Doeu, mas bora. Vamos melhorar com o Senhor, eu consigo. E eu não tô sozinha. O Senhor não vai apontar o seu erro, tipo, te condenando. O Senhor vai te mostrar o caminho certo para você melhorar. O mais lindo do Senhor é isso, né? Que Ele não é como o ser humano que, né, aponta o dedo. O Senhor não, o Senhor te mostra o certo. Você tá falando aí em João, né? Jesus, ele fala que nós não podemos tirar ainda que Jesus ainda vai ser juiz, né? Mas Jesus fala, eu estou aqui não com a posição de juiz, ainda não chegou esse momento. Ainda não. Eu estou com uma posição de amor, de alcançar vocês. Nós somos no tempo da graça, né? Tempo da graça. Que é um dos melhores tempos, por isso que a gente tem que aproveitar e realmente se derramar, porque vai ser o dia que ele vai ser a juiz. E eu vejo, né, a gente tá falando de questão de juiz, né, e tal, tem muitas pessoas que veem, infelizmente, o nosso Senhor como esse apontador. E quando você tem tipo, Jesus é o amor e Deus é o que... E quando a gente tá com complexo, a gente tem esse... Porque eu também já tive, né? A gente tem esse momento que eu vou chegar perto de Deus, ele vai apontar minhas fraquezas, né? E a gente já fica com vergonha. A gente chega assim. Chega assim, meu Deus. E foi exatamente no dia que, quando eu perguntei pra Deus, eu até fiz assim... Oh, Deus, licença. Bem temerosa, Senhor. Eu não sou merecedora. Sério. Eu sei que Jesus... Diante de Deus que eu falei isso. Eu sei que Jesus me ama. Mas o Senhor, Deus... Eu achei que Deus nem ia falar comigo, gente. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus assim. Nunca tinha ouvido. Claramente, né? Foi porque ele quis provar que era ele que estava falando. E eu tive certeza que era Deus. Porque o Senhor já tinha falado comigo, mas sempre naquelas... A voz de muitas águas, mais suave, sabe? Uma leveza, né? Uma leveza. E aí Deus com sua voz de trovão. Eu te amo. Nossa. O Senhor é maravilhoso, né? E quando a gente dá espaço para o Senhor nos curar, a gente tem que dar espaço, porque o Senhor, ele é gentil. Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, eu escolhi naquele dia aceitar o amor de Jesus. Que louco, né? Porque eu já tinha me convertido, era batizado, conheci o amor de Deus. Mas é igual eu estava lá em casa pensando, eu era uma pessoa assim, eu sempre, toda a minha vida, eu fui criada assim, né, sobre questão de obediência. Eu sempre zelei pela obediência, né? Então, sempre obedeci o Senhor, suas regras, sempre fui mais rígida ali, né? Como que eles falam, né? Na lei, né? Uhum. Mas eu vi que eu fazia isso por obediência, mas realmente não conhecia o verdadeiro amor de Cristo. E assim, quando eu conheci realmente o amor do Senhor, que Ele me ama de verdade, não só de ouvir falar, não só pela palavra dEle, mas quando a palavra dEle entrou mesmo dentro de mim, que eu conheci o verdadeiro amor do Senhor, não só de ouvir falar. Foi da experiência mesmo, que o Senhor me abraçou de tão maneira assim. Foi maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. É muita história de Jó, que Jó fala, né? Antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, né? Agora, aí ele fala, né? Agora realmente eu conheço, né? Falando nas nossas... De viver, né? De viver aqui, Jó realmente viveu. E eu queria, Clarice, eu sempre vou fazer essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito interessante. E foram feitas para outras pessoas aqui que chegou aqui.
É porque, igual eu perguntei para minha mãe, perguntei para minha tia Alcione, e vou perguntar para todo mundo, porque eu acho interessantíssimo fazer essa pergunta, porque, igual eu falei nos testemunhos, que se a gente for olhar, um vai bater no outro, querendo ou não, vai confirmando o que o Senhor fala, né? Nós achamos, porque nós conhecemos a Cristo, que nós não vamos passar dificuldades, não vamos passar necessidades. E você realmente, igual você falou, você já conhecia Cristo, né? Você ainda tinha um complexo de inferioridade a ponto de você se fechar, você não conseguir demonstrar, ou não conseguir mais se ver bem em relação às outras pessoas. Naquele momento, a sua visão de Deus, tipo assim, você falou que você questionou um pouco o amor de Deus, mas não é o amor dele, simplesmente você ficou meio assim, será que Deus me ama? Você achou que, tipo assim, que Deus foi mal com você de ter deixado você passar por isso, né? Ou até mesmo você nova quase, ela foi arremessada, gente. Então a sua visão de Deus mudou, tipo assim, ai, Deus é mau, ele tá me deixando passar um complexo de inferioridade, porque o complexo ele é tão profundo, gente, que pelo que você tá me falando, você não aproveitava nem sua vida por completo, né? Você dança. Ô, gente, nossa. Então a sua visão de Cristo, tipo assim, Queria só dormir. sua visão de Cristo mudou? Você achava assim, nossa, eu estou servindo ao Senhor, mas eu estou aqui ainda passando por isso? Não é possível, Deus, não é justo isso? Mudou alguma coisa? Ou você falou assim, ah, não, eu ainda vou adorar mesmo passando por isso? Não sei se você entendeu a pergunta. Entendi. Não mudou, não. Pelo contrário. Isso me provou mais ainda. Quando essas coisas acontecem, as dificuldades, me prova que o Senhor está mais perto ainda. Porque é através das dificuldades que a gente consegue ver mais ainda o Senhor. Porque Ele vem com escape na hora certa. E nos faz lembrar que nós temos um Deus poderoso que cuida da gente. Então não mudou. Ficou ao contrário.